que é para serem utilizados no serviço do próprio corpo. E eles pensaram esses dias nos dons baseados no versículos 6 a 8. Eu quero falar hoje sobre o dom da liderança, que é a proposta trazida para mim. Então, quero que você abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos fazer isso em pé, em reverência à palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, perdão. Pedrinho, já que você se aproxima, me dá um help aqui, por favor. Aos Romanos, capítulo 12, a partir... Não sei se está sem retorno aqui ou está muito baixo, Cláudio, não sei, não estou me ouvindo mais o som do PA. Aos Romanos 12, quero ler a partir do versículo 6, tá bom? Vamos basear especificamente no dom da liderança, mas quero... Sem retorno, tá? Eu estou sem retorno aqui. A partir do versículo 6, eu vou ler aqui na NVI, mas... Independente da versão que você tem, acompanhe. Está melhorando, agora está vindo o retorno. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que é o que queremos falar, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Pai, eu quero te louvar mais uma vez pelo privilégio que temos de meditar na tua palavra, que é santa. Quero que todo o peso da alma, todo bloqueio na mente, no coração, seja vencido agora pelo poder do Espírito Santo, para que a tua palavra possa lograr êxito no seu propósito nas nossas mentes e corações nessa manhã. Assim oramos, Pai, e cremos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode sentar, meu irmão, por favor. Há vários textos bíblicos falando de dons espirituais, né? Paulo tem algumas listas. A mais conhecida são dos famosos 11 dons, lá da carta aos Coríntios, mas há várias listas de dons. Essas listas citadas aqui na carta aos Romanos 12, me parece que são dons mais específicos para o que nós chamaríamos de um serviço mais litúrgico, talvez, ou mais eclesial, ou seja, da prática da própria igreja, da existência e do funcionamento desse corpo místico, orgânico, que é a igreja. Então ele fala de alguns dons específicos, e eu quero pensar, como falei no início, sobre o dom da liderança. Em algumas versões vai estar escrito o dom de governo, o dom da presidência, vai falar quem presidir, a quem presidir que faça isso com zelo, o dom da própria liderança, como é o caso que lemos aqui agora. Esse dom da liderança, do governo, da presidência, nesse caso é equivalente ao que chamamos hoje do ministério pastoral. Isso aqui é importante porque, é bom que seja trazido naquilo que foi uma proposta de congresso para jovens, porque eu entendo que, na verdade, estamos vivendo uma época, eu já falei muito sobre isso aqui, desculpe ser repetitivo, dessa desconstrução de tudo que é estrutura. Desde que o Bauman denunciou lá a questão do mundo líquido, né? A humanidade vem vivida, a sociedade tem vivido uma época onde há um grande interesse real de desconstruir qualquer tipo de estrutura. Há muito essa fala de desconstrução.
A questão toda é que nós esquecemos que nós, seres humanos, somos criados por um Deus, que é nosso Pai, que criou-nos com um cérebro estruturado, que procura estruturas. E que essa desconstrução total é insanidade. Nós precisamos de estruturas. E eu garanto a você o seguinte: todo mundo tentar desestruturar, vai estruturar alguma coisa depois. Eu vivi o nascedouro do movimento chamado Comunidades Evangélicas, nos anos 80. E a proposta era: vamos acabar com tudo que é denominação. A denominação é um mal, vamos acabar com a denominação, porque a igreja é só um corpo místico, um corpo que flui, orgânico, enfim. Essas comunidades viraram denominações. Comunidade de Goiânia, da Zona Sul, da Vila da Penha, Sara Nossa Terra, que nasceram com esse processo. Junte um grupo e diga: vamos fazer um grupo que é só orgânico e sem estrutura. Comece a reunir esse grupo na sua casa. Vamos acabar com estrutura, com tempo, com prédio. Ninguém é pastor aqui, esquece esse negócio, vamos para a nossa casa se encontrar. Ok, faça isso. Comece com 3, 4, 5, 6, 7, daqui a pouco 10, vão ter algumas crianças. Aí, daqui a pouco ele vai se incomodar porque as crianças estão atrapalhando, porque estão correndo no meio do templo, no meio da sala da casa. E aí, vamos botar as crianças numa salinha do lado ali, para alguém tomar conta delas. Isso é ministério infantil, gente. Vamos deixar a coisa fluir livre. Alguém traz um violão, outro traz um pandeiro, vamos tocar aqui. Um toca pandeiro, um toca meio desafinado. Aí no começo tudo bem, daqui a pouco, está meio bagunçado. Vamos marcar um ensaio aqui. Isso é ministério de louvor, gente. Porque nós somos estruturados assim mesmo. A questão toda é quando entendemos errado a estrutura. Toda estrutura tem que estar a serviço do que é essencial. E o que é essencial é mais sensível e tende a ser mais frágil. Por isso necessita de uma estrutura. O cérebro é uma massa cinzenta extremamente frágil. Tem sobre ele, em torno dele, uma estrutura que é o crânio. Coração, a parte próxima ao coração tem a caixa torácica, que é mais rígida. Mas o essencial está aqui dentro. Então, não importa o tipo de igreja, se vai ser embaixo de uma árvore, dentro de um apartamento, numa catedral católica, num templo evangélico, no salão de festas, ela vai se estruturar. O que ela não pode perder é a essência. Mas é necessário que haja estrutura. E para que essa estrutura ocorra, é necessário que haja dons de serviço ministeriais, de serviços congregacionais, de serviços litúrgicos também, eclesiais. O conceito da eclesia da igreja. Nesses serviços, todos eles, têm como principal função produzir unidade, para gerar maturidade, para revelar Cristo ao mundo. E o Cristo organizou isso de tal forma com funções. E essas funções terão a ver com o dom que ele distribuiu em cada um de nós. O Senhor, como gosto sempre de pensar, se espalhou na humanidade com os seus muitos dons. E ninguém é completo. Estava falando isso com a Patrícia ontem, ela foi no dentista, falou que era muito interessante. Um depende do outro, né? E assim, um sabe costurar, outro sabe cozinhar, outro sabe cuidar de dente, outro sabe clinicar como médico, outro sabe advogar, outro sabe, enfim. Os dons que Deus espalhou na humanidade, seja dons carismáticos do Espírito, seja atributos naturais, vão servir à humanidade mesmo. Então, entre os dons que é necessário que a igreja tenha, tem o dom da liderança, do governo, do que preside a igreja. E nós temos orado por isso, como liderança, para que Deus levante uma nova geração que se interesse, que deseje, que almeje cuidar de um rebanho. Uma vez serem pastores, vamos usar uma linguagem mais natural para nós hoje. De gente que vai pastorear um rebanho. E para isso vai ter que assumir governo, liderança, presidência, administrar questões. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve ao seu filho na fé Timóteo, diz que quem almeja o episcopado, a liderança, o governo, excelente coisa almeja. E eu confesso que eu tenho andado preocupado com a escassez de jovens se sentindo vocacionados para presidir igrejas. Porque houve tanto um discurso de desconstrução
E como diz aquele ditado antigo, na intenção de jogar a água suja fora da bacia, jogamos o bebê junto. Nessa ideia de combater a estrutura, estamos jogando fora o que há de essencial. E a sociedade está o caos que está. A igreja precisa voltar a entender a importância de pastores que presidam, que liderem, que exerçam o governo, mas façam isso, de acordo com o que o apóstolo Paulo fala, com zelo, com diligência, com cuidado, com responsabilidade. E há uma angústia em nosso coração ao perceber como que o ministério pastoral de quem preside uma igreja está sendo tratado de forma desleixada, de forma displicente, sem cuidado, de forma irresponsável. Como que tornar-se um pastor de uma igreja vira uma coisa confusa para as pessoas. E é necessário que isso seja levado a sério. Então, porque isso parece um paradoxo, e o é. A vida é orgânica, a igreja é orgânica, e tem que fluir na vida comum. Eu vou exercer meu ministério pastoral, e cada um de nós vamos ser pastores em todas as áreas da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que haja pessoas que digam, se eu entendi que além de eu ser um pastor lá fora, vivendo uma vida comum, como médico, como advogado, como psicólogo, como pedreiro, como servente de obra, como diarista, como dona de casa, como professor, como funcionário, como empresário, como empreendedor, como artista, como atleta, além de exercer o ministério pastoral dessa forma, eu entendi que Deus me chamou para apacentar um rebanho, para presidir a igreja, que essa é a proposta, o tema é esse mesmo, para exercer governo na igreja. E para isso, eu preciso saber do que está se tratando. Não precisa abrir, mas eu quero lembrar o que Paulo fala ao seu filho na fé Timóteo, quando diz o seguinte, sobre a liderança. É necessário, pois, que o bispo, aqui episcopos do grego, que supervisiona, é o pastor que lidera, que governa a igreja, inclusive cuidando de outros pastores e de outras igrejas. Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Lê esse texto aqui e transportá-lo para a categoria de pastores que há hoje, está bem confuso. A modinha de ser um pastor, eu sou um pastor. Está confusa porque não vemos isso em muitos pastores. Não são pessoas irrepreensíveis, não são pessoas que governam bem sua casa, não mantêm seus casamentos, não são fiéis às suas esposas, são presunçosos, são novos na fé e estamos vivendo uma realidade confusa do que é ser um pastor. Então, eu quero hoje chamar a responsabilidade a o que Paulo diz, quando ele fala de cada dom, ele fala, aquele que vai ter um dom da contribuição, faça isso com generosidade, aquele que profetiza, faça de acordo com a sua fé. Agora, aquele que preside a igreja, que pastoreia, faça isso com responsabilidade, faça isso com cuidado, faça isso com diligência, faça isso com zelo. Porque pastorear é coisa para gente adulta. E aí, me perdoe, geração mais jovem que me ouve, não há nenhum desrespeito no que eu vou colocar aqui agora, é apenas uma constatação. Nós estamos infantilizando os nossos jovens. Quando a igreja sempre foi empurrada, impulsionada por jovens. Quando o nosso líder, aquele que fundou a igreja, era um jovem, e os seus apóstolos eram jovens. Gente que assumiu esse compromisso aqui, de ser responsável,
de carregar um peso. Eu gostaria que a palavra de hoje despertasse o dom que há em alguns aqui para presidir, para pastorear, para que uma nova geração se levante de pastores que assumem o compromisso do que é presidir uma igreja, do que é exercer governo, do que é liderar um rebanho, para que não continue essa bagunça que está aí fora, essa desordem, essa brincadeira com um ministério tão sério como esse. Eu quero começar repetindo o que eu já contei várias vezes, do meu testemunho pessoal sobre o meu chamado pastoral. A primeira vez que o Espírito Santo falou algo comigo sobre isso, eu tinha 16 anos de idade. E quando num culto na casa da minha mãe, um ponto de pregação, porque eu acredito em igrejas que nascem assim, de forma orgânica, ao mesmo tempo estruturada, porque era um trabalho orgânico, de um apartamento em Padre Miguel, mas conectado a uma igreja em Irajá. E onde o presbítero Van Clé pregava, e ao pregar, obrigado, e ao pregar ele falava sobre aquele que crê em mim, disse Jesus, fará as obras que eu faço e maiores ainda. E naquele dia ele confrontou, dizendo, você tem feito as obras que o Senhor faz? E eu tinha 16 anos, pregava desde os 13. Comecei a pregar muito cedo. O Espírito Santo começou a me incomodar com algo que eu não sabia o que era muito bem, mas a sensação que eu tinha, eu quero dizer pelo Espírito hoje, que o Espírito Santo vai gerar essa mesma sensação em algumas pessoas aqui nessa manhã. Você me perguntar, pastor, você preferia que a igreja estivesse lotada hoje? Sim, preferia. Mas estou muito em paz, porque eu sei que o Espírito Santo vai falar para quem ele precisa falar hoje, está aqui quem precisa ouvir isso. Naquele dia, a sensação que eu tinha era de um dedo apontado para mim, falando, eu estou falando com você. Acabou aquele culto, eu chorei copiosamente. E não consegui dormir mais aquela noite. Não sabia bem o que era. O tempo passou. Aos 18 anos, entrei no seminário teológico para fazer teologia. Mas eu não tinha intenção de ser um pastor que preside a igreja. Como eu comecei a pregar muito cedo e gosto muito de pregar, essa parte aqui, de verdade, não é nem um sacrifício para mim, não. Seria muita hipocrisia, eu estou me sacrificando. Não, eu amo fazer isso aqui. Vamos pregar, gente, vamos falar, compartilhar. Isso aqui para mim é benção. O que eu não queria, sabe o quê? É sentar com um casal com problema, ficar até de madrugada resolvendo intriga de casal com o outro, resolver problema de conta da igreja, estimular as pessoas a cooperarem. Ficar preocupado com um cara que não quer vir, eu queria pregar, gente. Não quer vir, que não venha. Eu vou pregar. Quem quiser ouvir, que ouça. Eu era um evangelista, um conferencista. É o que eu sonhava ser. Estava no auge do Jimmy Swaggart, pregando na televisão. Eu queria ser um pregador, pentecostal, do fogo, né? Fui meu seminário, comecei no Instituto Bíblico Pentecostal em São Francisco Xavier. Silas Malafaia, Abraão de Almeida, Antônio Gilberto, Gesiel Gomes, naquela época eram os caras que eram o topo do movimento pentecostal, estavam sentados para ver aquela Lawrence Olson. Eu queria ser um pregador, eloquente, pregando o Brasil afora. Mas não queria ficar sentado para resolver problema de gente, estar chateado um com o outro, que o outro brigou com o outro, que não comprou e não pagou, porque o outro está chateado porque o pastor só vai na casa do fulano, mas não vai na casa dele, e que o outro está preocupado porque está sendo tentado a cair no pecado, ou caiu no pecado, e o casamento está acabando, e aí vou ter que ir de madrugada. Eu não queria ter que ficar sentado entre o casal brigando e segurar a faca um do outro para não dar facada no outro. Eu não queria ficar, sabe, isso é verdade, foi coisas que aconteceram. Eu não queria ter que limpar a pessoa do vômito dela. Eu não queria ter que ficar no hospital de madrugada com a família. Eu não queria ter que sepultar pessoas. Eu não queria ter que ir lá acolher alguém que está chorando a dor do luto inexplicável. Eu não queria ter que sentar e ver as contas da igreja. Meu Deus, tem que pagar essas contas. Eu não teria que ficar pensando na minha cabeça, será que eu estou dando essa palavra de oferta porque eu quero de fato conscientizar o povo sobre cooperar, ou estou preocupado com o meu salário e com a renda da igreja? Eu não queria ter essas crises. Até que no seminário teológico conheci uma pessoa, pastor Rossindes. Em outro seminário,
depois no terceiro ano, no Instituto Bíblico Evangélico, no IB, de Madureira. E o pastor Rocindes olhou para mim e falou: garoto, você tem um chamado pastoral. Eu falei: ah, pastor, você está enganado. Eu sou um pregador. Nessa época pregava muito mesmo. Viajava para pregar, São Paulo, Minas, interior do Rio, Bahia. Ele foi na minha igreja pregar algumas vezes, eu nunca estava lá. Ele: rapaz, tu nunca está na tua igreja? Cara? Ah, eu estou sempre pregando, pastor. Você é um pastor. Cara. Ah, mas eu... Aí um dia um jovem me procurou, eu era líder de jovem na época, um adolescente, mamãe me procurou preocupada, meu filho, eu acho meu filho homossexual. Eu tinha só 19 anos, gente. Acho meu filho homossexual, estou apavorado. Se eu falar para o pastor vai arrancar a cabeça dele. Eu queria que você ajudasse meu filho. Eu falei: o que eu vou fazer com isso? Não tinha essa proposta que é hoje aqui, eu era da Assembleia de Deus. Eu fiquei apavorado, eu fui para o seminário teológico e falei: pastor Rocindes, me ajuda aqui, eu tenho uma situação que é pastoral. Já que o senhor fala tanto que sou pastor, eu queria um conselho. Ele falou: meu filho, você já perdeu noite de sono por alguém alguma vez? Então perca essa noite, vá orar para esse rapaz, Deus vai dizer o que você tem que fazer. E pela primeira vez eu passei a noite toda orando por alguém. Deus me deu sabedoria, coisa que eu entendo hoje, de forma acadêmica, eu falei pelo Espírito com aquele rapaz, que hoje é um homem casado, já com a vida bem resolvida. Mas eu não queria ser pastor. E eu fugi o tempo inteiro. Até que na minha formatura, dezembro de 1989, Assembleia de Deus de Bangu, formado bacharel em teologia, aos 23 anos de idade, um pouco antes de casar, com a minha namorada, minha noiva comigo lá assistindo a formatura, né? Essa gata aqui, na época com seus 17 anos. Estou lá sentado e o pastor Rocindes pregou na formatura. E aí, meu irmão, o Espírito Santo me pegou de jeito. Ele começou a pregar, e ele começou a pregar sobre Neemias, sobre Jeremias, dizendo: Deus precisa levantar uma geração de jovens que se comprometam com o ministério pastoral, e que ele começou a profetizar em 89 coisas que eu vejo hoje. Porque em 89 não era assim que eu vou falar aqui agora. Vai chegar um tempo onde os pastores vão viver por dinheiro, vão cobrar fortunas para pregar, onde haverá celebridades na igreja. Que ela profetizou isso. Eu vi aquilo e falei: ele disse, Deus tem que levantar gente que se comprometa com a pregação do Evangelho, que paga um preço para ser bíblico. E Deus virou para cá e apontava, e eu chorei. E aquele dia eu acabei e falei: pastor Rocindes, hoje Deus selou o meu chamado, eu vou ser um pastor. Disse: você pode me prestar o sermão? Ele disse: melhor, compra o livro A Crise de Integridade. Lê esse livro, você vai entender o que Deus gerou no meu coração. Um livro antigo, de 1980. E ali eu senti o chamado. E eu estou há 27 anos presidindo igrejas e pastoreando. O que me faz continuar aqui? Não são os aplausos. Eu digo isso com temor e tremor, mas também com muita honestidade. Eu sei que eu poderia ter uma vida mais fácil sendo um pregador itinerante. Não tenho dúvida nenhuma. Sei do dom que há em mim, sei das conexões que eu tenho, dos contatos que eu tenho, como eu poderia escolher viver. Como pregador, escrevendo livros e viajando. Mas isso tem a ver com o dom, com a identidade. Não é o que eu queria, mas era a minha identidade. Porque o que eu queria não era a vontade do Pai, era a minha vontade, que foi formada pela minha história familiar. Então eu quero chamar a responsabilidade de uma geração que vai entender isso. E eu, como pastor de uma igreja local, quando Deus me deu a palavra para me desligar da Metodista Wesleyana, eu estava tudo confortável também ali para começar algo novo há 20 anos atrás. Tinha claro na minha convicção, na minha cabeça: eu não quero criar mais uma denominação. Eu vou se abrindo congregações, eu não quero. E não quero mesmo. Mas cada vez mais o Espírito Santo tem me confirmado que esse ambiente aqui é de fato um celeiro. E essas sementes não podem ficar morrendo aqui dentro. Elas têm que ser lançadas. Deus precisa acordar vocês para que se levantem pastores aqui, pastoras, que vão plantar igrejas. Sem esse glamour que foi criado, que não é verdadeiro. Pastor não é celebridade.
Ele é um servo dos servos. Tinha essa preocupação de ter que ter uma estrutura grande, contando pessoas. Vai ser 500, vai ser 1.000, 1.500, 2.000. Talvez pastorear 10, 20, 30, mas pastorear mesmo. Cuidando, presidindo, guardando a situação. E aí, como Paulo fala do zelo, da responsabilidade, do cuidado, da diligência, eu entendo que Paulo, para esse dom específico, coloca um peso maior. É preciso ter mais peso no que está fazendo. E eu comecei a pensar, o que eu vou levar nesse domingo para os jovens e para a igreja que vai estar lá ouvindo a palavra? Pensei em tanta coisa, pensei no estilo de liderança de Jesus, na forma que ele liderou de forma colegiada, na forma que ele ensinou que quem quer ser servido vai ter que servir, quando ele ensinou que entre nós não vai ser assim como é no mundo, onde quem é líder domina sobre os outros. Pensei no lava-pés, mas esses dias Deus me levou a um texto que eu pouco prego, que é o Antigo Testamento. E me fez lembrar do momento em que o Senhor ordenou que fosse separado os sacerdotes. E logo de antemão, para qualquer teólogo de plantão, eu tenho consciência que o sacerdócio hoje é universal. Todos nós somos sacerdotes. Amém, gente? Amém? Amém, gente? Você entende isso? O conceito de alguém que intercede a Deus é universal. Porém, nós precisamos ler o Antigo Testamento percebendo as figuras que há ali. Então, a figura do sacerdote para Israel é equivalente à figura de um pastor que preside uma igreja nos tempos de hoje. De representar o povo, levar as questões do povo a Deus, de buscar respostas do Senhor, de orientar e de conduzir. Na verdade, o ofício pastoral envolve o ofício do rei, do sacerdote e do profeta junto. Você governa, você profetiza e você intercede. Mas eu quero firmar a questão sacerdotal, porque eu acho que esse morreu um pouco. Há muitos pastores governando, há muitos pastores até sendo profetas, mas está faltando o pastor sacerdote, que se envolve no sacro ofício, no sacrifício. Pastores que realmente estão preocupados em levar para Deus, Senhor, olha o que o povo está vivendo, Senhor. Olha o que o povo está sofrendo, Senhor. Esse é o sacerdócio. Eu quero pensar sobre 3 características do sacerdócio da lei. E qual o símbolo que há nisso. As vestes deles, a unção deles e o serviço. Quero começar com as vestes, e para isso eu quero que você abra a sua Bíblia. Mas antes disso, perdão. Por que eu quero falar sobre as vestes? Por que é tão importante falar sobre as vestes sacerdotais? Porque vestes, na Bíblia, falam de identidade. Então, quem tem um chamado pastoral, no sentido sacerdotal, tem uma identidade nessa área, tem vestes específicas. Dá um exemplo. Não precisa ler a Bíblia, mas lembra aquela passagem que Davi foi enfrentar Golias? Davi era um pastor. Ele cuidava de ovelhas, era o que ele sabia fazer. Mas quando ele se oferece para enfrentar Golias, Saul pensa, você é um garoto muito novo, para enfrentar um guerreiro como esse, então vai pelo menos com a minha roupa, com a minha armadura, com o meu escudo, com a minha espada, com a minha lança. E Davi veste a roupa de Saul. Está lá em 1 Samuel 17. E ele não consegue andar com a roupa de Saul, ele começa a sentir o peso da roupa e diz, eu não consigo. Aí ele tira aquela roupa toda e pega um instrumento de pastor, um alforje, bota algumas pedras, como ele fazia para espantar o lobo que vinha atacar as ovelhas. Então, a veste de Davi era uma veste pastoral. Tanto é que quando ele esquece disso e pensa que é rei, lembra disso? Ele pensa que é rei, ele nem vai para a guerra mais, ele manda os outros irem. Aí o que ele faz? Como rei, ele esquece que é pastor e literalmente devora a ovelhinha, né? Ele tem relações sexuais com uma das ovelhas de Israel, que é Betseba. Como é que o profeta chama Davi a consciência? Com a história de pastor. Tinha um pastor que tinha tantas ovelhas. Para lembrar, você é um pastor, cara. Essa é a tua identidade. O outro exemplo que a identidade está na roupa é quando, lá no segundo livro de Reis, no primeiro capítulo, o rei de Israel está com a doença e ele manda enviados seus buscar um Deus estranho e os enviados se encontram com Elias no meio do caminho. E Elias falou, vocês estão indo? Por acaso não há profeta em Israel? Volta para o rei e fala para ele que ele vai morrer. Eles voltam.
E o rei pergunta, quem falou com você? É um homem estranho. Como é que ele se vestia? Quando ele falou, se veste assim, assim, então é Elias, o profeta. Identidade. Você entende isso? Um outro, último exemplo é a parábola que está lá em Mateus 22, das bodas. Que o Senhor vai buscar os mendigos, os doentes, e todos estão na festa, todos entram assim. Porém, no meio da festa, o dono da festa passa e vê alguém que não está com as vestes nupciais. Alguém que não se permitiu ser tratado naquela festa, ser transformado na sua identidade. O que acontece com esse homem? Ele é lançado fora da festa. Então, as nossas vestes falam da nossa identidade. Então, toda aquela indumentária sacerdotal, que era uma questão cerimonial para Israel, é um símbolo da identidade de um pastor. Vocês entendem isso? Amém? Já até aqui? Então vamos ler o texto que fala das vestes sacerdotais, está em Êxodo capítulo 28. Eu vou ler alguns versículos de Êxodo 28, tá? Êxodo 28, do 1 ao 4, diz assim. Êxodo 28, do 1 ao 4, depois vou ler mais alguns versículos em Êxodo 28, tá bom? Vamos ler direto. Êxodo 28, do 1 ao 4. Traga para junto de você, no meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Diga também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Agora do versículo 9 até o versículo 12, do 9 ao 12, Êxodo 28. Pegue as 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e outros 6 na outra pedra, por ordem de nascimento, conforme a obra de um lapidador. Quando faz um sinete, você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor delas. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará esses nomes sobre os seus ombros para a memória diante do Senhor. Versículo 21. Faça também o peitoral do juízo, será uma obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Versículo 29 a 39. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. Eu estou no 21, perdão, tá? 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas em forma de sinete, cada um com o seu nome para as 12 tribos. Agora no 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor, continuamente. Ponha também no peitoral do juízo o urim e o tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor, continuamente. Faça também a sobrepliz da estola sacerdotal, toda de pano azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura será rematada como a abertura de uma gola, para que não se rasgue. Em toda a borda da sobrepliz, coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim, e sininhos de ouro no meio delas. Haverá em toda a borda da sobrepliz um sininho de ouro e uma romã, outro sininho de ouro e outra romã. Essa sobrepliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, e isso para que não morra. Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela a maneira de gravuras de sinetes as seguintes palavras: santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina estará sempre sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Você tecerá túnica de linho fino e fará uma mitra do linho,
fino e um cinto de obra de bordador. Primeiro, sobre as vestes sacerdotais, sobre a identidade pastoral. É importante que a família esteja envolvida nisso. Por isso eles chamarão os seus filhos. Não tem como existir um trabalho ministerial, pastoral, sem a família estar envolvida. O que não quer dizer que os filhos de pastores têm que ser anjinhos. Mas tem que estar envolvida a família. Não cabe um trabalho pastoral que a esposa e os filhos não estejam envolvidos. Se o pastor, como disse Paulo, não é capaz de cuidar bem da sua própria casa, ele não pode cuidar das obras do Senhor. Está um pouco confuso o que está acontecendo hoje. Pastores no terceiro casamento, segundo casamento, pastores com amantes, com os filhos totalmente distantes do Senhor, alguma coisa está errada nisso aí, gente. Não tem que começar a repensar. Porque ele tem que cuidar da família primeiro. Ele tem que pastorear a sua família primeiro. E não tem que ser uma família perfeita. Porque a igreja não é perfeita. Mas tem que ser pastoreada. Então, os jovens estão ouvindo essa mensagem aqui hoje. Se Deus está ardendo no seu coração, chamado pastoral, cuide do seu casamento e da sua família primeiro. Leve isso a sério. Eu sei que essa frase é uma frase já antiga, mas vale repetir: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Invista tempo na sua família. Cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos. Procure homens sábios, cheios de espírito, para fazer as suas vestes. O que você carrega? Quais são suas lágrimas? Quais são suas feridas? Quais são suas cicatrizes? De quem você tem se aproximado para ajudar a forjar essa identidade? Gente que vai chorar com você, que vai te confrontar, que vai te ferir algumas vezes. Mas vai estar costurando a tua roupa, você entende isso? Gente com habilidade e cheia do Espírito. Um vai ajudar você a administrar bem a casa, o outro vai ajudar você a administrar suas finanças, o outro vai te forjar como sendo uma pessoa, um bom marido, o outro vai te forjar como pregador, o outro vai te forjar... É assim, Deus vai enviar pessoas hábeis, cheias do Espírito. Você entende isso? Você pode dizer amém? Quem são as pessoas hábeis que estão costurando tua roupa? Com quem você tem andado? Quais são os teus guias? Quais são os teus mentores? Não se conhece uma árvore pelas suas folhas, é pelos seus frutos. Quais são os frutos desses mentores? Pensa bem um pouco. Com quem você está gastando tempo para ouvir conselhos? E olhe para os frutos que há em volta dessa pessoa. Depois, o Senhor manda para Moisés quais são os itens dessas vestes. O peitoral, a estola, a sobrepliz, que é um manto, a túnica, a mitra e o cinto. Todo pastor vai estar vestido com isso. Peitoral, que é a proteção para o coração, para as emoções, para o centro das decisões humanas. A estola, que é a proteção para os ombros, que é o lugar de carregar as cargas, o peso, carregar a arca, carregar os nomes, como eu vou falar daqui a pouco. A sobrepliz ou manto, que é colocado sobre a roupa, que é um revestimento. Quem é que te reveste? A própria túnica, que é a roupa em si, que cobre a sua carne. Quem é a sua cobertura? A mitra, que é uma espécie de turbante colocado sobre a cabeça. Quem é que protege a tua mente? E o cinto, que é o lugar do equilíbrio e do fiel para você. Quem é que te julga? Quem é que te mantém firme no propósito? São vestes da identidade. Alguns detalhes muito lindos na roupa dos sacerdotes. Primeiro, os nomes dos filhos de Israel são colocados junto com eles. Em dois lugares. Encravadas nos ombros e também no peitoral. Todo pastor chamado por Deus carrega o nome das pessoas que ele cuida primeiro sobre os ombros.
Sim, você vai ter que carregar pessoas. É pesado. É pesado carregar pessoas. Carregar histórias. Você vai carregar histórias nos seus ombros. Que só você sabe. Você é a pessoa. Por carregar nos ombros histórias, você vai apanhar de outros. Porque vai guardar a história dos outros que ninguém sabe. E por não entenderem você, vão achar que você está protegendo demais ou batendo demais. Mas carrega nos ombros. O peso de vidas. De responsabilidade. Peitoral, próximo ao coração. Os nomes das pessoas não têm que estar no bolso. Você não vai cuidar das pessoas com contradão de dízimo, ou contradão de salário, mas é no coração, é nas emoções da pessoa. É sentindo a dor, é vivendo misericórdia, a misericórdia, a miséria do coração do outro afetando o teu coração. Pastores que vão amar pessoas de tal forma que vão carregar no coração as histórias e as dores, as feridas. Também é no coração, no peitoral, que vai estar Urim e Tumim, que são as pedras das decisões naquele tempo. Era uma forma de Deus ensinar ao sacerdote qual a decisão que ele tinha que tomar. Então tinham duas pedras, Urim e Tumim, que eram usadas para ouvir a resposta de Deus. O julgamento do coração de um pastor não pode estar de novo no bolso, tem que estar no coração. O pastor tem que ter sensibilidade para ouvir o que Deus está dizendo no seu coração, quando tiver que julgar uma situação. Ele não pode ter favorecimento. Ele não pode ter aquelas pessoas que ele gosta mais. Ele vai ter que dizer para Pedro, melhor amigo, para trás de mim, Satanás. Que acabaram de elogiar o pastor. Vejo que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E daqui a pouco, para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas do Espírito. Porque se eu vou ter que julgar com o coração, com a verdade, eu vou precisar não ser parcial com ninguém. E isso é uma questão muito pesada. Você vai levar, de acordo com o texto bíblico também, na sobrepliz, que é nesse manto que reveste. Esse manto fala do revestimento do Espírito e de pessoas que vão ser cobertura sobre você. Vão estar te cobrindo sempre. Por isso, a abertura tem que ser bem costurada para não rebentar, para não rasgar essa cobertura, esse revestimento. E vai estar pendurada a ele sininhos e romãs. Romãs que simbolizam o fruto do Espírito e os sinos que simbolizam os dons. E esses dois instrumentos, os frutos e os dons, o fruto e os dons, vão ter que estar presentes no teu serviço. Quando você for levar o sacrifício, como o sacerdote antigo fazia, o sumo sacerdote, e entrava no Santo dos Santos, levando o sacrifício pelo pecado do povo, ele carregava sinos e romãs nesse sobrepiso na parte de baixo. Porque ele se movia, e ao se mover, o som era ouvido lá fora. Era amarrado uma corda na sua cintura, e alguém lá de fora segurava a corda. Porque se ele parasse de fazer barulho, ele podia estar morrendo, alguém tinha que puxá-lo. Quem segura a tua corda? A quem você confia toda a tua intimidade para segurar essa corda? Para dizer, quando o sino parar de fazer barulho, quando a romã apodrecer, me puxa de volta. Quando eu estiver no serviço pastoral e não houver mais manifestação do fruto do Espírito em mim, quando eu não for mais longânimo, quando eu não for mais misericordioso, quando não tiver mais a paz do Espírito em mim, no meu serviço pastoral, quando os dons não se manifestarem mais como antes, quando for só casca, só barulho, só técnica, e você não perceber mais essa vida, me puxa, por favor, antes que eu morra. Vocês precisam construir relações dessa forma. Pastores estão me ouvindo aqui nessa manhã. Pastores que o Senhor chamou para essa roupa. Você precisa
dos sinais vitais, da romã e dos sinos, presos ao teu manto. É necessário que haja uma mitra na cabeça, como diz o texto bíblico. A tua mente tem que ser santificada. O que ocupa a tua mente? Nós vivemos uma época de pastores muito preparados intelectualmente. Nunca o Brasil teve pastores tão tecnicamente preparados como hoje, nas últimas décadas. Que citam teólogos de cor. E isso é bom. Mas eu lembro de um papo uma vez com o Paulo Borges, e que ele falou uma coisa, disse que alguém, num evento desse de jovem, perguntou para ele: pastor, quais são os livros que você tem lido? Ele: Mateus, Jeremias, Ezequiel. E quais os autores? Isso aí, Ezequiel, Mateus, Lucas. Não que não possa ler outros teólogos, mas nós precisamos de pastores que voltem a ser homens da Bíblia. Amém, irmãos? Que gastem tempo na revelação da palavra, porque aqui é espírito e vida. Pastores que vão ter a sua mente guardada pela palavra, porque é um tempo de muita confusão, gente. Muitas mensagens. Eu olho para vocês jovens e meu coração se enche de misericórdia por vocês, de verdade. Porque vocês estão formando a identidade de vocês, sendo bombardeados por um monte de informações. Deve ser uma loucura, porque a minha identidade já foi bem lapidada aos 55 anos de idade. Não que eu não possa me perder e enlouquecer, como qualquer um pode, mas alguém que está formando ainda a identidade, 14, 15, 16 anos, 18 anos, 20 anos, 23 anos, 25 anos, ainda se formando e ouvindo tanta informação ao mesmo tempo. Cada um diz uma coisa diferente, você fica ouvindo, e é legal subjetivar, eu acho importante estar disposto a ouvir o diferente, mas, meus irmãos, nós temos uma bitola que nos limita, é a palavra. Você não está ouvindo o dono da verdade? Por favor, duvide de mim, duvide mesmo. Duvide do que eu estou falando. E pegue a Bíblia e confirme. E busque revelação na palavra, para que a sua mente seja guardada. Deixa eu falar uma coisa com vocês, irmãos, mais do que nunca precisamos de pastores que tenham a mente guardada pela palavra, porque está muito confuso o que está acontecendo. São argumentos tão bem elaborados, que você ouve e fica confuso. E é uma sede por relevância hoje, por ser alguém relevante. E estou vendo pastores que o tempo inteiro tem que dar resposta para tudo. Tem que dar uma resposta na rede social toda hora, tem que responder, tem que falar, e vai posicionando sobre questões que não tem resposta simples. Não há resposta simples para questões complexas. E ouvimos tantos filósofos, pensadores, que vão norteando nossa mente. Como é que eu respondo uma mãe que perde um filho com câncer? A um cristão, uma mulher fiel, que o seu marido atrai, e ela pega HIV. A um rapaz que luta contra a homossexualidade desde novinho, e quer viver uma vida santa, mas luta contra esse desejo internalizado nele. Como é que eu vou responder a alguém que diz: por que gente honesta sofre? Por que tantos pastores inescrupulosos estão enriquecendo e crescendo e outros sofrendo? Por que parece que Deus não faz nada contra isso? Não há respostas simples. Você precisa se aprofundar na palavra. E por mais difícil que seja, ser fiel a ela. Para que a sua mente seja guardada. É nisso que nós cremos, irmãos. Se isso lá para fora é bitolação, que seja. Nós somos pessoas da Bíblia, amém? A nossa mente é guardada pela Bíblia, pela Escritura Sagrada, pela revelação de Deus na palavra. Pastores precisam ter a mente guardada. Carregar o cinto, como eu sempre digo, o cinto que é fiel a mim, não fiel para mim. Nós estamos pegando esse cinto sendo fiel para nós. Ouvi um pregador falar uma certa vez: a Bíblia só vale
para aquilo que você crê. Então eu vou pegar aquilo que eu creio, que eu concordo, e aplicar o que eu não concordo. Agora está uma onda, não. O que Paulo escreveu não é tanto evangelho, é só o que Jesus escreveu. Então estamos dando nó em pingo d'água, buscando alternativa para explicar o inexplicável. A palavra é fiel, ela é o cinto da verdade, diz o apóstolo Paulo. Um cinto fiel não é fiel para mim, é fiel a mim. Eu engordei um pouquinho de novo, né? 2019 emagreci bem, fiquei bem, voltei a engordar. Se eu tenho um cinto fiel para mim, a meu favor, para o meu favor, esse cinto seria de elástico. Ele ia marcar sempre o número 38, da calça 38. Eu engordando e esticando. Mas se é um cinto fiel a mim, vai mostrar que eu engordei e aquela calça não cabe mais em mim. Assim é a palavra. Líderes, vocês precisam de cintos de verdade na vida de vocês. Tanto na palavra, como pessoas que vão confrontar você e apontar alguma coisa está mudando, meu irmão, na tua silhueta. Essas são as vestes sacerdotais. Vocês entenderam até aqui? Você pode dizer amém? Então você que sente um coração ardendo para o pastoreio, viste essa roupa. Viste essa identidade. E aí, ao vestir a roupa, submeta-se à unção. E, de novo, preciso explicar teologicamente, nós sabemos que toda a unção da igreja hoje é a unção do Cristo. Toda aquela unção que havia já passou. Quando ele falou, o Espírito está sobre mim, ungiu, nós estamos ungindo sobre o Cristo. Agora apenas estou falando de uma questão figurada aqui. O que significa ungir? Ungir é tornar ungido propriedade de quem ungiu. Você entende isso? Quando alguém ungido, quando um utensílio ungido em Israel, dizia que aquilo pertencia ao Senhor. Aquele que tem identidade pastoral vai ser ungido para isso e pertence a Ele. Eu quero ler sobre a unção em Levítico capítulo 8, por favor. Levítico 8. Livro de Levítico capítulo 8, versículos 4 a 9. Diz assim, Levítico 8, do 4 ao 9. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação, isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem e mandou que se lavassem com água. Vestiu Arão a túnica, cingiu com cinto, pôs sobre ele a sobrepliz, também pôs sobre ele a estola sacerdotal, cingiu com cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e ajustou com esse cinto. Depois colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, versículo 12, desculpa. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Agora, versículo 22 e 23. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Isso aqui é unção sacerdotal. Aquele que vai liderar com cuidado, com responsabilidade, tem que vestir a veste sacerdotal, tem que assumir a identidade de um pastor, como nós falamos aqui, com tudo que falamos anteriormente, e submeter essa unção. O primeiro destaque que eu quero fazer na unção é que antes da unção, Arão e os seus filhos tiveram um banho, foram banhados por Moisés, e todo o trabalho foi feito por Moisés, porque ninguém consegue exercer o ministério pastoral se não houver uma cobertura espiritual sobre ele, de forma autêntica, bíblica. Eu não me torno pastor porque quero me tornar pastor, eu não compro o título de pastor e viro pastor de repente. Se alguém reconhece o ministério em mim, alguém que eu entendo como autoridade sobre mim, e a primeira coisa que é feita é banhar essa pessoa diante da congregação. Então, deixa eu falar uma coisa com vocês, quer ser pastor? Prepare-se para ter a vida exposta. A unção te expõe. Ah, eu sou pastor, não quero ninguém se meter na minha vida. Sinto muito, não seja pastor. O que você disser, você colocar na rede social, como você se move, tudo será percebido, porque você vai ser purificado publicamente. As vergonhas são expostas publicamente.
quando você assume esse chamado. Faz parte da unção, você entende isso? Feito por alguém que te ama e que é autoridade sobre você, que é Moisés. Então, ao pastorear, a primeira pergunta a fazer, como dizia o Watmani, no livro Autoridade Espiritual, todo aquele que entende o que é autoridade espiritual, a primeira pergunta que ele faz, onde quer que ele chega, é: a quem eu tenho que obedecer aqui? Quem é autoridade sobre mim? Se você entende o conceito de autoridade espiritual, chegou num trabalho, numa escola, numa família, numa igreja, quem é autoridade sobre mim aqui? Numa célula, quem é autoridade sobre mim? É a você que eu tenho que me submeter? Esse é o caminho. Entenda o que eu estou falando, isso é princípio de autoridade espiritual que não se negocia. Então, Arão sabia que seu irmão Moisés era autoridade sobre ele, e por isso Moisés podia lavá-lo diante da congregação. A unção envolve a disposição de ser limpo diante da congregação. Por isso Paulo dizia: ninguém aceite acusação contra um presbítero, a não ser que haja 2 ou 3 testemunhas. Mas quando o presbítero pecar, que ele seja repreendido publicamente, para que sirva de exemplo aos seus irmãos. Isso é sério. E aí, antes da unção, toda aquela veste que eu falei é colocada sobre ele. Viu aqui? O manto, aliás, a túnica, o manto, a estola, a mitra, a lâmina sobre a mitra com a palavra santidade ao Senhor, o cinto. Quem fez isso? De novo, Moisés. Quem vai te investir de autoridade é a quem você se submeteu. Quem está vestindo você? Quem está te cobrindo? Quem é a tua cobertura? Depois disso, sim, era derramado sobre ele, sobre a sua cabeça, o óleo da unção. Nós sabemos, repito mais uma vez, que a unção é o Cristo, porém o símbolo aqui desse óleo é o próprio Espírito Santo, que é derramado sobre a cabeça, como era feito com o sacerdote, também com o rei e com os profetas. Como é que era a unção de um profeta, de um rei ou de um sacerdote? Ele se ajoelhava, havia um chofar, um chifre de carneiro, cheio de azeite, e é derramado sobre a cabeça dessa pessoa. Por quê? Porque o óleo desceria pelo peito dele, pelo seu ventre, pelas suas pernas, até o chão, porque a unção dizia: você agora me pertence. Quais são suas lágrimas? Para você exercer o ministério pastoral, tem que estar batizado no Espírito. Você entende isso? Ser batizado no Espírito não é só falar em línguas e sapatear, não. Não se engane, não. Falando batizado no Espírito, que ele fala em línguas, ele sapateia, ele profetiza. Não. É ter a vida totalmente governada pelo Espírito. Quando você aceitar essa convocação do Senhor, a tua vida pertence a Ele. E quem é cheio do Espírito, não escolhe para onde vai. O Espírito é que ordena. Abre mão disso, começa aqui, vai para lá, vai procurar. A tua vida vai ser guiada por Ele. As tuas prioridades são invertidas agora. Ele é quem decide a tua agenda. Você entende o que eu estou falando, meu irmão? Ter a vida totalmente dominada pelo Espírito fala de um título de propriedade. Há uma questão de, ao pertencer ao Senhor, Ele me guardar. Lógico, é verdade. Se eu pertenço a Ele, ninguém consegue me arrancar da mão dele. Você entende isso? A não ser que eu saia dali por minha própria vontade. O diabo não pode tocar em mim. Isso é uma coisa que o Senhor te ungiu para pastor. Isso é uma coisa com você. Ninguém te fere a não ser que o Senhor permita. Não precisa ficar brigando pelos seus direitos. Não, eu fui injustiçado. Deixa. Se você foi ferido e está no Senhor, o Senhor permitiu que te ferisse. Você entende isso? Se você quer ser guiado pelo Espírito, você vai suportar as feridas, louvando o Senhor, porque o Senhor está forjando o teu caráter. Não é ficar brigando por direito. Para mim, um dos maiores sinais de que a igreja evangélica brasileira não entendeu nada sobre ser ungido pelo Senhor foi a forma que brigamos na pandemia para abrir templo. Brigamos por direito. Absurdo. Vamos brigar contra a LGBTQIA+, vamos brigar contra a esquerda, brigar contra a direita. Para com isso. Você não foi chamado para se defender, mas para se submeter ao governo do Senhor. Nem os políticos, nem as autoridades, nem a sociedade te toca, a não ser que o Senhor permita, meu irmão. Se você é ungido dele. Você entende isso? Não dá para exercer o ministério pastoral sem a unção do Espírito Santo. Não dá. Você até consegue
fazer dar certo. Para a sua desgraça, para a sua tragédia. Porque a pior coisa para um pastor não é dar errado, é dar certo sem unção do Espírito Santo. Dar certo pelo seu esforço, dar certo pela sua técnica. Então, a primeira coisa que um pastor precisa fazer é submeter essa unção, que vai te encher completamente, amém? Vai te governar, vai decidir suas prioridades. Tudo que é seu vai estar coberto por isso. O óleo da unção é um óleo muito específico. Vou ler para você aqui em Êxodo 30. O Senhor disse a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, que é a canela, 3 quilos de cálamo aromático. Ele vai falando toda a especiaria, tudo que envolve o azeite, que ungiria o sacerdote. Que é para seriam utilizados no serviço do próprio. Está lá em Êxodo capítulo 30, 22 e pensaram esses dias nas mirra. Entre outras funções, a mirra serve para amenizar dores. Também era utilizado para embalsamar de... Pedrinho, já que se aproxima, me dá um help aqui. Todo pastor tem que estar pronto para lidar com dores, com luto. A unção vai te capacitar para isso. Aos Romanos capítulo 12, a partir... Eu vou ler aqui na NVI. Pastoral tem que estar pronto para... Se alguém tem da família primeiro. Invista tempo na sua família. Você vai lidar com dores. Cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos. Eu carrego na minha memória dores muito fortes de pessoas com quem eu convivi. Procure homens sábios, cheios de espírito para fazer as suas vestes. O que você quer? A unção vai te preparar para isso, você entende isso? A unção vai te capacitar para isso. A unção vai te capacitar para, através da canela aromática, que a canela era usada, entre outras coisas, para perfumar o interior da casa, principalmente o leito matrimonial. Não tem como exercer o ministério pastoral sem intimidade do lata ungida. Você entende isso? O seu leito tem um leito sagrado, como diz o apóstolo. Digno de honra é o leito sem mácula. A unção pastoral envolve a tua intimidade, meu irmão, que é santificado ao Senhor. Você não vai trair sua esposa e seu marido, porque você é um homem santificado, uma mulher santificada ao Senhor. Dentro da unção tinha um cálamo. Essa especiaria vinha de muito longe, era muito utilizada nos sacrifícios, né? Então, a especiaria usada para sacrifício, para dar aroma ao sacrifício, e vinha de longe. Custava caro. Então, a vida ministerial envolve sacrifício com aroma, você entende? Vai custar caro. Você vai encontrar aroma na tua dor. Isso não é masoquismo, não, fica tranquilo. É entender o propósito de Deus no teu chamado. A unção do sacerdote tinha também cássia, uma planta aromática, que tinha como a parte mais preciosa a sua raiz, que envolve raiz, envolve profundidade a vida ministerial. Isso é não unção pastoral, não unção sacerdotal. E principalmente o próprio azeite de oliveira, aquela parte líquida da unção. Todas essas especiarias aqui, a mirra, a canela, o cálamo, a cássia, que eram raízes e ervas, eram ungidas com azeite. Você sabe que o azeite, como é que ele era produzido antigamente, né? Essas azeitonas eram esmagadas, pisadas para sair o seu líquido, prensadas. Então, meu irmão, isso envolve a unção sacerdotal, que estamos aqui usando como tipologia para o chamado pastoral, que envolve esse tipo de unção. Então, você foi ungido por Deus, né? Para dizer, eu sou ungido do Senhor. Você foi ungido para encarar esse sofrimento, para encarar a dor, o luto, a tristeza, a profundidade, as angústias do mundo. Isso é tão sério que o Senhor diz, olha o que o Senhor fala aqui em Êxodo 30, 31 a 33. Diga aos filhos de Israel, este me será o óleo sagrado da unção de geração em geração, não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante, da mesma composição, é óleo santo, será santo para vocês. Quem preparar o óleo igual a este, ou com ele ungir um estranho, será eliminado do meio do seu povo. Não se pode imitar essa unção. Isso é muito sério, gente. Quem está brincando de unção pastoral. Porque tudo que eu estou falando aqui é para o sacerdote de Israel, mas entenda uma coisa, o Antigo Testamento é tipo das coisas espirituais e eternas. Quem foi chamado para presidir, tem que entender que a unção não pode ser copiada, não pode ser imitada. Você não pode fantasiar isso, para a sua própria desgraça. Então, repito, você não pode exercer esse ministério sem estar ungido pelo Espírito.
E o que está me apavorando nos dias de hoje é como nós, essa geração, abrimos mão da dependência do Espírito. Nós criamos tantas técnicas, tantas eficiências, tantas competências, que parece que o Espírito Santo não faz mais falta. Depois da unção do óleo, vem o sangue do Cordeiro, que aponta para o Cristo. E esse sangue era colocado em 3 lugares específicos: na orelha, no polegar, no dedão do pé. Todo pastor ungido pelo Espírito é também banhado pelo sangue de Jesus, do sofrimento de Jesus, para ter os seus ouvidos prontos para ouvir, ter sensibilidade a ouvir. E deixa eu falar uma coisa com você, que eu sou réu, confesso, eu luto contra isso várias vezes. As demandas do ministério acabam tirando de nós a principal função. Sabe por que o nome da confissão católica é confissão auricular? Porque o padre tem que estar pronto a ouvir. O pároco senta no confessionário para ouvir. Ele não tem que julgar nada, ele tem que só ouvir. E, de acordo com a fé católica, dá para a pessoa a penitência. No nosso caso, é estar pronto a ouvir, sem julgar. E eu estou andando preocupado com o perfil pastoral de hoje em dia. Os pastores têm tempo para tudo, menos para ouvir as ovelhas. Não ouvem mais as pessoas. Não ouvem suas dores. Ouvir o clamor do povo. Ouvir o que o Pai mandou dizer para aquela pessoa também. Que esse ouvido é para ouvir o povo, mas ouvir o Senhor também. Se aconselhe com quem se aconselha com Deus. Com quem ouve Deus. A unção no dedo polegar, é aquele fala do pé direito e mão direita, que simbolicamente para Israel a destra, o lado direito é o lado da competência e do trabalho, mas é o polegar. O polegar, você ouviu muito falar sobre isso já, nos diferencia do reino animal. Há animais também, os símios, né, que também têm polegar opositor como o nosso, mas não com a especificidade do nosso polegar, do polegar humano. Nosso polegar, né, ele é opositor à posição dos outros dedos. E tem menos junções para que ele possa fazer serviço aqui, de pinça, para pegar coisas, para segurar firme. Deus quer te ungir no polegar, para que você sustente pessoas. Você entende isso? É mais fácil apontar o dedo e acusar alguém do que estender as mãos. Quando eu estendo as mãos, eu carrego um peso junto. E o ministério pastoral envolve isso, a capacidade de segurar, de sustentar pessoas. Amém? O dedão do pé, que nos dá equilíbrio. Alguém pode andar sem o dedão do pé? Pode, mas você vai entender que essa pessoa vai ter muito menos equilíbrio. Porque o dedão do pé tem uma função de equilíbrio no seu corpo. Você fica em pé, o dedão sustenta aqui. O sangue de Jesus te dá equilíbrio, de como andar de forma equilibrada. E, finalmente, que ofício é esse do sacerdote? Entre os ofícios do sacerdote que ia levar o sacrifício, o principal deles era manter aceso o fogo do altar do Senhor. E eu quero ler para você esse texto, por favor, para encerrarmos as últimas versões bíblicas aqui. Levítico, capítulo 9, versículo 22 a 24. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo o fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Então, quem acendeu o fogo? O próprio Senhor. Arão levou o sacrifício e o Senhor acendeu o altar. Na sequência do texto, no capítulo 10 de Levítico, na sequência do versículo 24 do capítulo 9, no capítulo 10, olha o que acontece. Levítico 10, 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram diante do Senhor.
Nossa função não é produzir fogo, é manter o fogo aceso, porque o fogo quem produz é o Senhor. Você entende isso? Era a função do sacerdote, não precisa ler esse texto, todos conhecem já, todo dia tirar toda a cinza do altar, da lenha que foi queimada, limpar o altar e levar a lenha nova para continuar queimando. Porque quem acendeu o altar foi o próprio Senhor. Então, no ofício pastoral, você não tem que produzir coisas. Você tem que manter o que Deus gerou. Amém? Se oferecendo como sacrifício constantemente. Se entregando para ser queimado por Ele. Para ser o próprio holocausto, aquilo que é queimado por inteiro. O holocausto é o que é queimado por inteiro. Todo o teu ser é queimado. Isso é tão sério que Ezequiel 44 diz que não podia ter roupa no sacerdote de lã para que não produzisse suor nele. Porque o suor simboliza o esforço humano da carne para conquistar alguma coisa, porque com o suor do próprio rosto você produziria o teu pão de acordo com Gênesis. Todo trabalho feito com a própria capacidade humana é o homem que criou. Deixa eu falar uma coisa com você, nada que nasça no homem vai trazer saúde para o homem. Tem que vir do Pai, passar por nós e voltar para Ele. Por isso, queridos pastores que me ouvem aqui nessa manhã, porque há pastores me ouvindo aqui, Deus vai te chamar para ser alguém que vai manter a chama acesa, mas não para produzir o fogo. Fica preocupado não. Não está dando resultado? Não se preocupa com isso. Não se preocupe com o resultado. Mantenha a lenha no fogo. Você entende isso? Se ofereça todo dia para o altar. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É com essas vestes, com esse caráter, com essa identidade que eu vou. É com essa unção que eu vou. É com esse sangue que eu vou para esse fogo. O que vai acontecer? O resultado não cabe a você. Porque é dele, por ele e para ele. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé, por favor. Eu quero orar nessa manhã. Antes de voltar para o outro e encerrarmos o culto. Há um clamor que arde na minha alma. E arde na alma de gente que crê nisso. Nós olhamos em volta de nós e vimos uma igreja confusa. Com pastores sem essa identidade, sem essas vestes. Que não tem a lâmina de santidade ao Senhor na mente. Que não se alimentam mais da palavra. Que não tem mais o cinto do equilíbrio. Que não tem pessoas que tecem suas roupas, que são exemplos para eles. Gente que não tem mais os nomes das pessoas nos ombros, nem no coração, mas no bolso. De acordo com o lucro que tem, com a vantagem que tem, que se aliam às pessoas. Gente que não tem mais urim tumim, a decisão no peitoral, no coração, mas de acordo com a razão lógica apenas. Gente que não submete mais essa unção de pertencer totalmente ao Senhor, haja o que houver. Que não carrega a sensibilidade do Cristo a ouvir pessoas, a sustentar pessoas, a ser equilibrado no meio de tanta confusão, no vento, de tantos ventos contrários, levado de um vento para o outro, que dá mais equilíbrio. Gente que ao invés de manter a chama acesa, está tentando produzir fogo, como Nadab e Abiú, e sendo consumidos. Olhamos para isso tudo e pensamos, como é que vai ser isso, Senhor? E a nossa oração é, o Senhor vai levantar uma nova geração. Assim como eu via 32 anos atrás. Lá na minha formatura. Deus ia levantar uma geração de pastores. Eu quero repetir isso hoje, eu creio nisso. Semana passada estive, como vocês sabem, com meu amigo Paulo Borges Júnior, com o João Martins de Portugal. E a conversa era essa mesmo. Nós estamos nos unindo para juntar jovens que entendam isso. Nós vamos juntar isso, nós cremos nisso. Feche seus olhos um pouquinho. Senhor, eu quero que o Senhor agora, nesse momento, Espírito Santo, revele aqueles que têm o dom da presidência, o dom de governo, o dom de liderança. Revele quem são eles. A quem o Senhor colocou no coração que vão pastorear o teu rebanho, que vão presidir rebanhos. Para que eles hoje entendam essa mensagem de sacrifício, de entrega, para que façam isso com zelo, olhos fechados. Não tenha medo. Se o Espírito Santo comunicou a você, não tenha medo. Se você tem entendimento que Deus está te chamando para isso,
Não para ser um pastor de equipe aqui, sentado no pano, mas para, Senhor, eu estou aqui para quando o Senhor quiser, o Senhor vai me enviar para plantar uma igreja nova. E vou plantar dessa forma. Tendo Moisés na minha vida, tendo pessoas hábeis que vão construir minha identidade. Eu vou me vestir dessas vestes. Eu vou me vestir, Senhor. Eu vou estar pronto a quando o Senhor me colocar no serviço do ministério, a ter um peitoral. Vou proteger o meu coração, minhas emoções. Eu vou ter, Senhor, comigo uma estola. Os meus ombros serão protegidos para suportar o peso do ministério. Eu vou ter comigo, Senhor, um manto, uma cobertura espiritual, um Moisés na minha vida, que vai ser autoridade. Eu vou ter, Senhor, a túnica cobrindo meu corpo, o Espírito Santo me cobrindo. Eu vou ter, Senhor, na minha mente, a mitra e a lâmina, lembrando que minha mente pertence ao Senhor. Eu vou ter um cinto de equilíbrio, Senhor, um cinto de ajuste, de alinhamento. Eu vou me submeter a essa unção do Espírito para que eu pertença totalmente a Ele. Quero ter minha audição sensível, como Cristo teve, para ouvir a dor do povo e ouvir a tua voz. Eu quero ter o meu polegar ungido pelo sangue de Jesus para sustentar aqueles que ninguém quer sustentar. E equilíbrio nos pés, para não ser levado por qualquer vento de doutrina. E para isso, Senhor, vou me submeter a manter a chama acesa. A igreja não vai morrer, que eu vou dizer sim a esse chamado. Olhos fechados, cabeça curvada. Se você tem no teu espírito uma voz dizendo, eu te chamei para isso. Você vai plantar a igreja algum dia, em algum momento. Não sei como vai ser esse plantio. Se vai ser numa casa, num apartamento, no teu trabalho. Se vai ser uma igreja estruturada como essa ou menor, mas eu vou presidir. Na hora que o Senhor disser sim, eu estou aqui. Eu vou dizer sim primeiro, Senhor. Se você sente isso no seu espírito, vem aqui à frente, quero orar por você. Independente da sua idade, do seu sexo, vem aqui à frente. Se você sente isso no seu espírito, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu não sei como é que vai ser isso, quando vai ser, Senhor, mas eu estou sentindo no meu espírito que é um chamado para isso, eu vou dizer sim. Eu vou dizer sim para isso. Eu vou dizer sim para o que o Senhor está falando. E quando isso acontecer, eu vou estar pronto. Eu vou pagar um preço por isso. Eu vou me vestir com essas vestes. O Senhor vai me ensinar quem será o meu Moisés. Quem serão os hábeis costureiros que vão construir minha roupa. Eu vou buscar isso, Senhor. Porque eu não vou mais fugir desse chamado. Você que está aqui na frente, olhe para mim rapidamente, por favor. Olhe para cá. Olhe para mim rapidamente. Eu não sei de fato quantos de vocês vieram para um momento emocional ou para uma convocação do Espírito. Não sei julgar isso, nem vou julgar. Mas falar uma coisa com vocês aqui na frente. Se o Senhor chamou, para dura coisa o Senhor chamou vocês. Porém, nada é mais precioso do que isso. Eu fui menino. Hoje sou um homem de 55 anos. E carrego em mim as marcas dessas vestes. Dessa unção. Dói muito. Mas não trocaria nada no mundo por esse chamado. Nada, absolutamente nada. Alguns talvez vieram para um apelo emocional, e amém por isso, pela tua disposição. Mas outros vieram porque Deus chamou mesmo. Se o Senhor chamou, o que você tem que fazer? Você não tem que fazer nada. Só dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Ele vai conduzir. Agora, nós temos orado para que Deus levante plantadores de igrejas. Diga, eu vou plantar uma igreja nesse modelo. De seriedade. De unção do Espírito. De submissão. Esse mundo precisa saber que dá pessoas dispostas a manter a chama acesa. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração agora. Pai, Espírito Santo, aqui estão pessoas que disseram sim. Alguns improváveis, alguns inesperados, estão aqui. Há muita coisa em torno deles para ser alinhada, Senhor. Mas a primeira atitude para quem é chamado é dizer sim. E eles estão aqui, Senhor. Eu sei que isso envolve suas famílias, seus cônjuges porque são casados, seus filhos porque são pais. Envolve tanta coisa, Senhor. Mas eu tenho certeza
que aqueles que realmente o Senhor chamou, hoje começa um novo ciclo na vida dessas pessoas. Eu quero que o Espírito Santo os incomode a partir de hoje. Os leve a perceber, porque todo chamado, Senhor, começa com a tua voz. Eu quero agora que o Senhor comece a visitar cada um deles, ungindo com o Espírito Santo nessa manhã, Senhor. Abra os olhos mais uma vez, vocês aqui na frente. Algo mais que quero compartilhar com vocês, antes de orar mais uma vez. Todo esse esforço foi para esse momento aqui agora. Então quero gastar um tempo com vocês. Entenda uma coisa. Tudo que Deus gera em nós tem a ver com 3 perguntas que Ele faz para o homem. Desde Adão. Onde, quem e o que? Onde você está, quem te mostrou que os olhos estavam abertos e o que você fez. O que é a última coisa. O que vocês vão fazer é a última coisa. Começa com onde. Deus vai revelar um onde para vocês. Estão ouvindo bem? Um lugar. Eu vou orar por isso. Que Deus revele um onde para vocês. Onde eu vou cumprir essa missão. Quem serão as pessoas que vão estar comigo nessa missão? E o que eu vou fazer nesse lugar? Para que essa palavra não se perca. Vocês entenderam isso? Todo plantio que o Senhor gera em nós começa com um lugar, com pessoas e com a missão em si. Então eu quero orar mais uma vez agora. Feche seus olhos, Pai. Onde, Senhor? Onde eles estão e onde o Senhor quer que eles vão? Não vai ser agora, mas a partir de agora começa a gerar isso. Deus. Onde essa semente vai ser lançada, Senhor? Aqui são sementes, Pai. São sementes dizendo sim para o chamado. Onde elas serão lançadas? Onde, Senhor? Onde, Senhor? Começa a trazer luz, começa a revelar a partir de hoje onde será. Quem, Senhor? Quem estará com eles? Quem serão os seus cuidadores? Quem serão os seus pastores? Quem serão os seus Moisés? Quem serão os seus parceiros? Quem será o Paulo na vida dele? Quem será o Barnabé, que é o parceiro? Quem será o Timóteo, que são os filhos? Quem, Senhor? E o que será feito? Como será feito? Revela aos teus filhos, Pai. A partir desse momento, nós profetizamos para algumas pessoas específicas aqui, que hoje começa o ciclo do seu chamado pastoral, Pai. E nós vamos manter essa chama acesa para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe vocês. Pode voltar para os seus lugares. Amém. Pode se sentar. Odson Bolê. Enquanto o outro está vindo aqui à frente, que hoje o Maico não está aí com a Pâmela, podem sentar. Tá, como não estão todos livres, está faltando o Maico e a Pâmela, eu vou conversar depois com os que estão aí, que é o Eduardo e a Ellen, o Alif e a Suelen, e também a Juju e o Pedrinho. Eu vou querer que sua companheira, sua namorada também vá, porque faz parte do processo, tá bom? A gente bater um papo depois numa sala ali. Deixa eu falar uma coisa, quantos jovens e adolescentes estão aqui hoje? Fiquem em pé, que fazem parte da Rede Conectados. Fiquem em pé, jovens e adolescentes. Deixa eu falar uma coisa com vocês, olhando assim, cara a cara para todos vocês. Os líderes também, pode ficar os líderes também. E os conselheiros também fiquem em pé, por favor. Né? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu sei que às vezes bate aquela frustração, poxa, a gente fez um lance legal e não veio tanta gente. Deus nunca dependeu de quantidade de pessoas. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Ele sempre usou quem entendeu. Quem disse sim. E eu sei que alguns disseram sim aqui hoje. Disseram sim essa semana, disseram sim esse ano. Isso foi um ano de transição para essa juventude. Então não se assustem. O que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Mas faça uma coisa. Se olhem para trás, olhem para o outro aí. Se olhem, vocês. Pode olhar um para o outro. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Contem uns com os outros de verdade. Se amem, se cuidem, se valorizem um ao outro. Que nada faz sentido se não houver essa relação de amor entre vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Podem sentar. Pastor Odson Bolê.
Que bom, irmãos. Estamos chegando ao fim do nosso congresso. Quem foi abençoado com esse congresso? Levanta a mão. Amém. Mas antes da gente... Eu vou fazer isso agora, pastor, senão eu esqueço. Domingo que vem, irmãos, a oferta de gratidão. Tem alguém aqui que ainda não tem o envelope da oferta de gratidão? Fique de pé, se os obreiros puderem ajudar nesse momento, é um por família, um envelope por família. Se você não tem o envelope da oferta de gratidão, fique de pé, ou levanta a mão. Alguém não tem? Já tem já? Ah lá atrás, ó. Vamos ficar em pé, porque às vezes, isso. Mais alguém, irmãos? Facilita os obreiros visualizarem. Fala assim, levanta a mão, faz assim, ó. Você também não tem, não? Hein, Estela? Você levantou a mão? Então a gente vai trazer a oferta de gratidão no domingo, vai ter um momento especial, como a gente já conhece, o pastor vai chamar aqui à frente, por família. É um momento muito especial, porque é um momento de fechamento de ciclo, e é um momento de responsabilidade, onde a gente entende o nível de aliança que a gente tem com esse ministério. Eu quero chamar aqui à frente o Pedro, a Juliana, podem vir aqui à frente, os meus casais de conselheiros, Eduardo e Ellen, Aleph e Suelen. São vocês. Meu amor. É porque, olha só, a gente combinou que quando eu subisse, ela subiria também. Tem como passar para lá, para eu falar o que eu preciso falar para vocês? Irmãos, o Michael e a Pamela não estão, esse é meu time. Esse é meu time. Essa galera aqui, Deus nos presenteou para estarmos pastoreando de maneira mais próxima, e é a galera que faz a coisa acontecer. Nós havíamos combinado que a vigência da liderança do Pedro e da Juliana seria por 1 ano, então estaria encerrando hoje. Mas aprove ao Senhor, depois de muita conversa, que nós fizéssemos uma proposta para que... Sabe o que é? Para que a gente fizesse mais 1 ano. E aí foi feito o convite. E eles aceitaram. E convencionou-se que os próximos líderes será bienal. É uma experiência. E eles estão sendo a cobaia. Porque nunca foi feito dessa forma, mas é a forma que a gente acha que Deus está direcionando a gente. Juliana, bom demais ver seu crescimento, querida. Ver o que Deus está fazendo na sua vida, ver Deus operando na sua vida. E é uma honra ter você conosco. Pedro, querido, como você cresceu. Às vezes eu precisei te ferir. Eu sei que doeu, mas foi para o seu crescimento. E eu ver no que você está se tornando é maravilhoso. Perceber esse congresso que a gente achou que não daria certo. Só Deus sabe o esforço, as lágrimas, o suor. Então é bênção demais ter vocês aqui conosco. A minha célula, muito bom ter vocês aqui. Ter vocês com a gente. Algumas vezes são vocês que choram com a gente. Outras vezes sou eu que choro com vocês. Isso é bom demais, ter amigos como vocês. E nós sabemos que não somos perfeitos, mas a gente tem feito o nosso melhor.
E a gente vai tentar aperfeiçoar isso para o ano que vem, para que seja melhor ainda. Porque vocês estão aprendendo, a gente também está aprendendo. E nesse movimento de cura, nesse movimento de aperfeiçoamento, não existe receita de bolo. A gente vai se fazendo e se refazendo. E Deus fez com... É lindo, né? Deus, assim como o ferro afia o ferro, eu sinto de fato isso. A gente vai se afiando, sai faísca, mas é o amor que nos mantém juntos. E eu quero homenageá-los, Carol e eu, com essa lembrança aqui, passar para vocês essa lembrança. Quer falar alguma coisa, amor? Você não ia falar. Não, quer falar? Se não falar, não sou eu, né, irmãos? Bom dia, graça e paz. Eu disse que, eu pensando ali, eu tinha certeza que eu não me emocionaria, assim, com choro, né? Mas é muito difícil pensar na nossa trajetória ao longo desse ano e não se emocionar. Foi um ano muito atípico, um ano de muita... de se reinventar, né, no sentido mais amplo da palavra, e onde laços foram estreitados. Hudson falou sobre dores, sobre risos, e foi exatamente isso que aconteceu. E pensando sobre a palavra do pastor hoje, um elemento que chamou minha atenção foi o cinto, né, porque o cinto é um acessório que tem como finalidade ajustar, não é verdade? E muitas vezes ele ajusta de modo que a gente se sente desconfortável quando a gente está um pouco acima do peso, né? E quando a gente está no ideal, ele fica confortável. E se eu posso pegar algum elemento de todos os que o pastor trouxe hoje na pregação, para comparar a vocês, seria o cinto. Porque muitas vezes serviram como cintos para nos ajustar, às vezes de maneira desconfortável, porque doeu, mas muitas vezes, se não na maioria delas, aliás, acho que eu posso dizer seguramente, que na maioria delas foi para nos trazer alívio, porque a gente, de fato, pensando mais uma vez no que o pastor compartilhou com a gente aqui essa manhã, a gente pode olhar para todos vocês. Infelizmente, Michael e Pamela, por motivos adversos, não puderam estar aqui, mas a gente sabe que a gente tem um time que não só vestiu a camisa, mas suou a camisa com a gente. Nesse ano de tanta dificuldade, onde tanta coisa se colocou diante de nós na tentativa de paralisar, essa semana foi literalmente uma semana que eu posso dizer que o gol saiu na prorrogação, né? E nós somos muito gratos ao Senhor pela vida de vocês. Eu, particularmente, estou muito feliz de poder refazer essa caminhada, né? Ter mais um tempo dessa caminhada com vocês, Juliana, Pedro. Louvo muito ao Senhor pelo crescimento, por tudo que a gente pode ver na vida de vocês, pela maneira como vocês têm afetado os jovens, os adolescentes. E isso também se estende aos nossos casais, à nossa célula, que estão ali com a gente, cerrando ombros. Muitas vezes, somos nós quem estamos lá para dar o suporte, né? Mas outras vezes eles também suportam o nosso choro, suportam a nossa dor, não é verdade? E eu sou muito grata ao Senhor pela amizade, pela caminhada e pelo laço que tem sido firmado com vocês todos os dias. E eu tenho certeza absoluta no Senhor que 2022 vai ser um ano muito além daquilo que a gente está esperando. E por isso, a gente queria homenagear vocês de uma maneira muito singela, mas homenagear vocês demonstrando nosso amor, nosso carinho, a nossa gratidão, e fazer isso de maneira pública, para que toda a igreja saiba que esse aqui é o time que ano que vem vai fazer mais uma vez a diferença na Rede Conectados, em nome de Jesus. E eu não chorei. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos encerrar. Bom demais estar aqui com vocês.
Bom, ela ainda vai conferir o que é para quem. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado pelo que o Senhor gerou nesse final de semana. Foi um final de semana memorável, Pai. Eu louvo o Teu nome, Senhor, porque estamos saindo daqui hoje mais conectados, Pai, mais aliançados, Senhor Deus. Que o Senhor sonde o nosso coração e que aquilo que nos atrapalha de crescer no Senhor seja retirado, Pai. Que o Senhor seja o agricultor dessa nossa terra e que toda a erva daninha, tudo aquilo que tem impedido o crescimento e a frutificação seja retirado, Pai. Em o nome de Jesus, nos dê uma semana na Tua presença, nos dê uma semana cheia do Senhor, nos dê uma semana cheia de oportunidade de liberarmos perdão, de revelarmos quem o Senhor é. Que o amor insondável de Deus, Pai, que a graça maravilhosa, magnífica de Jesus de Nazaré e que a comunhão imprescindível do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, e a igreja diga amém. Vá em paz, Deus abençoe.